Vamos lá, gente. 15 anos é uma data muito especial. 15 anos. Você está com quantos anos, filho? 15 anos. 15 anos é uma data muito especial. E eu queria tanto que a igreja entendesse algumas coisas, abrisse os olhos, valorizasse mais um ano da sua igreja. É uma data fantástica. É uma data que o jovenzinho, ele começa realmente a deixar a adolescência de lado e começa a entrar no período de jovem. Então a nossa igreja ainda vai se tornar jovem. Amém? Uau, ainda vai se tornar jovem. Então eu acredito demais que o final desse ano, irmãos, nós vamos ter uma explosão de unção de Deus no final desse ano. Eu estou numa expectativa enorme para o que Deus vai fazer da agora até o final do ano, a nossa igreja. Então eu queria muito que você preparasse aí o teu coração para a palavra de hoje, porque eu fiquei pensando, Senhor, como romper mais 15 anos? Nós chegamos a 15 anos. 15 anos atrás a gente estava chegando em Curitiba, vindo de Foz do Iguaçu. E nesses 15 anos tantas coisas já aconteceram. Algumas coisas fantásticas, outras coisas difíceis. Vitórias extraordinárias e algumas batalhas que a gente sofreu bastante. Mas nós vencemos. Nós estamos de pé. O fogo nunca apaga. E o Deus dessa igreja nunca é vencido. Aleluia. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou fazer para ficar firme mais 15 anos? Vou fazer em janeiro, agora fevereiro, 39 anos de convertido. Mas eu estou assim, Senhor, como é que eu vou ficar mais 39, firme? Irmãos, como nós vamos ficar firme mais 15 anos? Se fosse para contar, se todos que passaram junto conosco nesses 15 anos estivessem aqui, a gente estava em outro lugar. Quantas pessoas não ficaram? Quantas pessoas se desviaram? Quantas pessoas nesse cenário só de março até agora já desviaram, irmãos? E eu fiquei orando e Deus agora está com a mania de querer me acordar 3 da manhã. Aleluia, Deus te abençoe. Mas eu falei até com Deus, Deus me acorda outro horário. Mas Ele está me acordando agora 3 horas da manhã. E eu ficava pensando, antes de dormir, eu fiquei pensando, Senhor, como mais 15 anos, o que eu preciso fazer? Será que eu vou fazer a mesma coisa? Aí quando eu acordei 3 horas da manhã, e não foi para ir, foi porque ele acordou. Aí ele falou o título da mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje é: não se afaste. Lógico que a minha cabeça, ela ficou borbulhando. Não se afaste de quê? Eu queria conversar um pouquinho com você hoje. Só 5 situações que eu e você não podemos nos afastar. Lógico que tem 15, 20 situações. Eu só vou falar 5 hoje. Então eu queria que você fechasse os seus olhos junto comigo. Nós vamos pedir ao Senhor que fale ao teu coração. Nós queremos dizer para Deus, estamos muito grato, gratidão total, Senhor. Mês de gratidão total pelo 15º aniversário
do Ministério Pão da Vida em Curitiba. Obrigado, Senhor. Nos instrui na Tua palavra hoje, que esses que aqui estão, os que estão em casa, sejam tocados pela palavra, e que aquilo que eu não me expressar bem, que o Espírito Santo melhore muito mais o entendimento de cada um agora. Mentes e corações estejam abertos para a palavra, e nós recebemos no nome poderoso de Jesus. Que os santos digam amém. Diga comigo: não se afaste. Irmão, se eu te perguntasse do que você não pode se afastar, o que você pensaria? Se eu também falasse, você precisa se afastar, do que você pensaria que você precisa se afastar? Irmãos, a gente precisa ter esses dois pensamentos. Eu não posso me afastar de algumas coisas, mas eu também tenho que me afastar de outras. Hoje nós vamos falar só o que o Espírito Santo me disse, que para esses próximos 15 anos nós não podemos nos afastar. Vamos lá? Ponto número 1, abra comigo, e para cada ponto nós vamos ter um texto, e eu não vou ser longo na explanação do texto. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 a 6. Primeiro ponto que nós não podemos nos afastar nesses próximos 15 anos. Diz assim em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 até o 6. O apóstolo Paulo falando, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, não era dele, vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a estes outros apóstolos, e embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Primeira coisa, irmãos, que nós não podemos nos afastar nesses próximos 15 anos. Repita comigo: eu não posso me afastar da simplicidade do Evangelho. Eu queria hoje até pregar assim, com um sorriso mais estampado no rosto, mas é que não dá, irmão. Tem muita gente se afastando da simplicidade do Evangelho. Tem muita gente que já não toma mais um cafezinho numa casinha de um membro simples. A coisa estava tão ruim antes da pandemia, e queira Deus que depois desse cenário todo a gente volte para a simplicidade
do Evangelho. O Evangelho é simples. Nunca, em nenhuma página da Bíblia, está escrito: aceita Jesus e fica rico. Em nenhum versículo da Bíblia está dizendo: aceita Jesus e agora é carrão, é iate. A gente até pode ter isso, mas isso é consequência da fidelidade, porque as bênçãos alcançam os fiéis, mas tem muita gente se perdendo. A serpente continua enganando um monte de gente. Agora eu sou pastor de multidões, agora eu não prego mais para 5, 6. Eu queria falar tanta coisa. Tem uns cara bobo aí, não tem uns cara bobo demais? Eu fui na África 4 vezes. Eu vi gente tocando. Eu tenho foto, a minha igreja sabe, tocando um violão e as cordas eram de arame, fio de aço. Não tinha corda não, filho. Ele arrumou um arame e botou lá e fica lá, os dedos tudo sangrando. Aí na igreja a gente tem uma Yamaha, tem eu quero uma guitarra. Daqui a 15 anos, eu quero continuar na simplicidade do Evangelho. Continue simples. Não deixa essa vaidade louca te comprar, não. O Espírito Santo me diz assim: não se afaste. Não se afaste da simplicidade do Evangelho. Nós não podemos nos afastar. Já se afastaram antes. Chega, gente. Nós não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho. Amém? Eu tenho uma igreja inteligente, eu tenho pessoas que estão assistindo a gente que são inteligentes, e o Espírito Santo vai falar mais para você. Isso é parte da simplicidade do Evangelho. Seja simples. Evangelho não se mostra com o carro do ano. Evangelho não se mostra com Evangelho se mostra com simplicidade. Seja simples, e as pessoas vão olhar e falar: uau, tem um carrão, mas é simples. Mora numa big casa, mas é simples. Entra na favela e vai dar lá quirera, né? Quirera. Vai dar uns quilinhos do amor. Não podemos nos apartar da simplicidade do Evangelho. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, que você está pertinho só dos seus parentes realmente. Fala para a pessoa: não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho. Porque simplicidade não está naquilo que a gente tem, simplicidade está naquilo que a gente é. Você pode ter e ser simples, você pode não ter e não ser simples. Por isso a gente não pode se apartar da simplicidade do Evangelho. Amém? Número 2, Atos capítulo 2, por gentileza, Atos capítulo 2, versículo 42. Segunda coisa que nós não podemos nos afastar. Atos 2, 42. Ele diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Diga comigo, eu não posso me apartar da doutrina dos apóstolos. Irmãos, para de ter doutrina própria. Está cheio de gente aí com doutrina própria. Está cheio de igreja aí com doutrina própria. Que não pode isso, que não pode isso, que não pode aquilo, Ei, é a doutrina dos apóstolos que nós não podemos nos afastar. Não sabe qual é? Estuda. Ele fala aqui, ó, partir do pão, na comunhão, na oração. A gente quer avivamento, a gente quer que a igreja exploda, a gente quer que o Brasil seja conhecido. Marca a reunião de oração. É o pior culto das igrejas. Pelo menos na maioria de todos os lugares. Sabe por quê? Porque nos apartamos, nos afastamos da doutrina dos apóstolos. Pastor, qual é a doutrina desta igreja? A doutrina dos apóstolos. Alô, os membros dessa igreja, Ministério Pão da Vida, quando alguém perguntar, na tua igreja tem doutrina? Tu fala assim, tem a doutrina dos apóstolos. Ah, mas na minha igreja não pode isso, não pode aquilo. A minha igreja tem, é comunhão, partir do pão e oração. A minha igreja não se aparta da comunhão, não se aparta da oração, não se aparta do partir do pão. Já teve líder que me perguntou assim, por que você faz quilo do amor se na sua igreja ninguém precisa? Tadinho. É que ele se apartou da doutrina dos apóstolos. Se Jesus fosse o pastor dessa igreja, ele faria o quilo do amor e daria tudo lá para fora. Como a gente faz? É a doutrina dos apóstolos. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Você não tem que achar nada. Você tem que viver a doutrina dos apóstolos. Ah, mas eu sei o texto tal, eu sei o texto Y. Você tem que saber o texto, principalmente do livro de Atos. Diga comigo, eu não posso me afastar da doutrina dos apóstolos. Amém, gente? O Espírito Santo me disse, para mais 15 anos, Marco, não se aparte da simplicidade do Evangelho. Eu visitando ontem um casal, eu falei para eles que a coisa que eu mais gosto de ouvir, irmãos, só tem uma coisa que o pastor Marco mais gosta de ouvir, é essa frase: o Senhor não muda nunca. O Senhor continua o mesmo. Ainda que o homem exterior se corrompa, fica velho, mas o interior é o mesmo. Se tem uma coisa que eu gosto de ouvir, é só essa, irmão. Eu não gosto de ouvir se eu prego bem, que eu não prego. Eu não quero saber se eu viajei para ali, se eu fui para lá, se eu tenho um carro. Eu só quero ouvir uma coisa: o Senhor continua o mesmo. Porque eu continuo e me esforço para permanecer na simplicidade do Evangelho. Eu me esforço, e vamos nos esforçar para mais 15 anos, para a gente não se afastar da doutrina dos apóstolos. Amém? Se você ainda não vive a doutrina dos apóstolos, comece a viver, irmãos, porque é ela que vai nos levar para mais 15 anos. Número 3, Tiago, capítulo 1, terceira coisa que o Espírito Santo falou que nós não podemos nos afastar. Tiago, capítulo 1, abre comigo Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27, diz assim: terceira situação que nós não podemos nos afastar
para os próximos 15 anos a mais. 1:27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, hoje, no mês de setembro, não está só fechando 15 anos para nós não, está começando mais 15, amém? E o Espírito Santo está dizendo para nós, os próximos 15 anos, ei, revejam, não se afaste da doutrina, da religião pura e sem... Irmão, tem gente que não sabe nada de religião. A Bíblia diz que tem uma religião, ela é pura e sem mácula, cuidar do órfão e da viúva, e se manter incontaminado por esse mundo. Quantos já se corromperam? Quantos se perderam? Quantos lidavam antes de ser pastor, lidava com R$2.000? Aí é ordenado pastor, quer ganhar 25. Aí se perde, né? Aí se perde. Porque é a serpente, escutem isso, meus irmãos, é a mesma serpente que estava no Éden, é a mesma serpente que continua rodando, fazendo com que muitos se afastem da simplicidade do Evangelho, da doutrina dos apóstolos, da verdadeira religião, que é cuidar do órfão, da viúva e se manter incontaminado. Ah, mas você já é pastor há 15 anos lá em Curitiba, sua igreja não cresce? Não cresce, mas eu estou com a mesma mulher. Meu nome não está sujo. Esta igreja não deve ninguém. Meu filho é salvo, convertido, está casado e está aqui na igreja. É que a serpente, ela continua enganando. A maioria dos meus líderes sabe. Eu já recebi convite de pelo menos 14 igrejas. Vem para cá, fica comigo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio. Eu quero me manter incontaminado desse mundo podre. E o Espírito Santo nos disse, para a gente continuar mais 15 anos, a gente tem que viver a verdadeira religião. É a que cuida do órfão, da viúva, e eu e você nos mantemos incontaminados desse mundo. Irmãos, a minha preocupação é chegar lá no céu e Deus falar, tu foste fiel, entra, filho amado. Você viveu a simplicidade do Evangelho. Você soube muito bem ficar num hotel 5 estrelas, mas também soube dormir numa sala, no sofá. Por esse Brasil afora, irmãos, eu vou para um hotel 5 estrelas que eles me botam, e me botam às vezes no sofá. Mas aqui dentro, tem que manter a simplicidade do Evangelho. Eu quero chegar mais 15 anos, irmãos. Quando o Ministério Pão da Vida em Curitiba fizer 30 anos, eu quero falar, uau, Aramis, nós completamos 30 anos, e nós mantemos a simplicidade do Evangelho, nós guardamos a doutrina dos apóstolos, nós vivemos a verdadeira religião, cuidamos do órfão e da viúva, e eu tenho me mantido incontaminado. Eu quero viver isso, irmãos. Número 4, para a gente não ser muito longo, Salmos, capítulo 139, olha que salmo lindo, irmãos.
Salmos capítulo 139, versículos 7 a 12. Mas quarto ponto, para eu e você chegarmos a mais 15 anos à frente. Salmo 139, verso 7 até o 12, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escura, e a noite tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. O Espírito Santo me disse assim, ó: não se afaste da minha presença. Deixa eu te falar uma coisinha. Você se afasta da simplicidade do Evangelho porque se afastou primeiro da presença dEle. Vou repetir de novo. As pessoas se afastam da simplicidade do Evangelho porque primeiro se afastaram da presença dEle. O Espírito Santo me disse: para mais 15 anos, não pode se afastar da presença dEle. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você está na presença dEle, você não vai ser atingido. Não tem salário, estou desempregado, estou doente, mas eu não saio da presença dEle. Vai vir mais 15 anos para a gente, porque nós não vamos sair da presença dEle. A serpente não vai te enganar. A serpente não vai te enganar, porque você não vai sair da presença dEle. No Éden, Deus vinha só na viração do dia. E nesse vácuo, a serpente chegou. Na nova aliança, no Novo Testamento, no novo nascimento, Ele está 24 horas comigo. A serpente não pode vir. Se eu estiver na presença dEle, ela olha e fala: ali eu não posso chegar. É isso que eu entendo na Bíblia. Não saia da presença dEle. Aí você não vai sair da doutrina dos apóstolos. Aí você não vai sair da verdadeira religião. Cuidar do órfão e da viúva e se manter incontaminado. Aí você não vai sair da simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque você está na presença dEle. Quando eu estou na presença dEle, quem é o rei? É Ele. Quem é o soberano? É Ele. O que eu sou? Servo. O que eu sou? Um filho amado. Longe da presença dEle, eu sou o cara. Longe da presença dEle, o egoísmo, a soberba aflora. Na presença dEle, tudo cai por terra. Diga comigo: não se afaste da presença dEle. Não se afaste. Vai vir mais 15 anos para a gente. Ei, não é esse cenário da pandemia que te afastou, não. É que alguns já estavam afastados. Me perguntaram como eu estou nesse cenário. Eu falei: eu estou mais firme, eu estou orando mais, eu
eu estou pregando mais, eu estou acordando mais de madrugada, eu estou orando mais, eu estou mais, porque eu sei que eu preciso ficar na presença dEle. Quem está na presença dEle, irmãos, o pé não desvia, não vai para um lado nem para o outro, ninguém te compra. Você não pula, não quebra princípios. Pelo amor de Deus, até uma música a gente não pode botar porque o direito do YouTube corta. Para cantar meia hora é 50 mil. Que essa pandemia mude um monte de coisa. De graça nós recebemos, de graça a gente tem que dar. Eu não quero me afastar da presença dEle. Por que eu amo a minha mulher? Primeiro, porque eu estou na presença dEle. 32 anos de casado, por quê? Porque primeiro, eu estou na presença dEle. Número 5. Um dos mais importantes, eu deixei para o final. Número 5, Provérbios capítulo 4. Olha esse provérbio, querido. Capítulo 4. Versículos 20, 21 e 22. Eu não posso me afastar. Olha que lindo, irmão. Provérbios capítulo 4, verso 20. Meu filho, escute as minhas palavras. Presta atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarda a minha palavra no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem a acha e saúde para todo o seu corpo. Quinta situação, que nós não podemos nos afastar. Nós não podemos nos afastar da palavra. Como tem gente se afastando da palavra? Ei, gente, não se afasta da palavra. Não se afasta da palavra. Se a palavra diz, está dito. A palavra não precisa te convencer. A palavra diz, está dito. Ah, mas o pastor fulano falou. Se o pastor fulano falou, não está na palavra, prevalece o que a palavra disse. Para mais 15 anos dessa igreja, nós não podemos nos afastar da palavra. Queria que você ficasse de pé junto comigo, você que está aqui. Você que está em casa aí, pode ajoelhar no sofá, ajoelha na cama aí, segura a mão dos seus filhos em casa. Minha oração nessa noite, eu vou ver se eu consigo falar os 5 aqui de cabeça. Minha oração nessa noite, para esses próximos 15 anos, que a gente não se aparte da simplicidade da palavra, que a gente não se aparte da doutrina dos apóstolos, que a gente não se aparte da verdadeira religião, cuidar do órfão e da viúva, e se manter incontaminado, que a gente não se aparte da presença dEle, e que a gente não se aparte da palavra. Feche teus olhos. Ah, eu sou tão feliz por esses primeiros 15 anos do nosso ministério em Curitiba. Eu sou tão feliz por esses primeiros 15 anos do nosso ministério em Curitiba. Senhor, nos permita mais 15 anos, mais 15 anos, mas que a gente não saia da simplicidade do Evangelho, que a gente mantenha a doutrina dos apóstolos,
Viva a verdadeira religião, cuidando do órfão, da viúva, se mantendo incontaminado. Que a gente não se afaste da tua presença e que a gente não se afaste da palavra. Que a palavra esteja no nosso coração, que a palavra esteja em volta ao nosso pescoço, diante dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor. Feche teus olhos comigo, bota a sua mão no teu coração.